Olá pessoal, vamos à nossa aula de história. Nas últimas semanas nós vimos que, por conta das grandes navegações, os portugueses, os espanhóis, eles acabaram chegando, ao continente americano a partir do final do século XV e se estabeleceram a partir do início do século XVI. No caso do Brasil, Pedro Álvares Cabral chega ao nosso território, de acordo com a história oficial, no ano de 1500, e é evidente que aqui os portugueses não foram os primeiros povos a habitar o território brasileiro. O território brasileiro ele já era ocupado por primitivos habitantes, nós já tínhamos aqui os povos indígenas, nós já tínhamos no restante do continente americano povos muito desenvolvidos. Nós vimos também em aulas anteriores de história o caso dos incas, maias e astecas, que apesar de não terem habitado o Brasil, eles ocuparam partes do México, do Peru, e também eles eram povos extremamente desenvolvidos, que foram dizimados pela força dos espanhóis, principalmente porque as terras onde esses povos habitavam, essas terras acabaram sendo ocupadas pela Espanha, por força do Tratado de Tordesilhas, que a gente viu no último texto. Que o Tratado de Tordesilhas ele dividiu o continente americano em duas partes. Uma parte é para Portugal e a outra parte para os espanhóis. Então, no primeiro momento, a gente teve a ocupação do continente americano em duas frentes. Os portugueses, basicamente, no Brasil, os espanhóis no restante do continente da América do Sul e também em algumas partes da América Central. Aí os portugueses chegaram ao Brasil em 1500. E daí, professor, o que aconteceu? E daí que certamente deve ter sido uma bagunça danada. Por quê? Porque imaginem vocês quando vocês vão pescar e vocês chegam lá na beira do rio e não tem nada. Não tem energia, não tem conforto. E mesmo assim as estradas já estão abertas, você já tem alguma infraestrutura ali para se equilibrar. Já levam suas barracas, já levam seus fogões, seu bujão de gás, muitos levam gerador, até porque para ter um pouco mais de conforto. Mas pensem vocês, os portugueses desbravando o nosso território no ano de 1500, deparando com os indígenas, e querendo extrair daqui o máximo de riquezas possível, porque se não fosse para explorar, também não teria sentido a ocupação, porque o que os portugueses e os espanhóis queriam, no final das contas, eram metais preciosos, era ouro, prata, enfim, o que essa terra pudesse oferecer. Então eles tinham que tirar o máximo de vantagem possível. Então a ocupação do território brasileiro ela começa principalmente ao longo do litoral. Por quê? Porque no litoral era mais fácil ocupar. Eles vinham por meio das caravelas, chegavam pelo Oceano Atlântico. Então, onde que eles teriam mais facilidade de ocupar? O litoral. Eles não teriam que penetrar no interior, eles não teriam que construir estradas. Então, as primeiras cidades brasileiras elas vão aparecer, elas vão surgir ao longo do litoral, lá no Nordeste, na região Sudeste, Porto de Santos, Rio de Janeiro, lá no Nordeste, São Luís, Porto de São Luís, na Bahia, Salvador, vão surgindo ali as capitais, ao longo do litoral, pela facilidade de ocupação. Então, no primeiro momento, eles queriam encontrar metais preciosos, mas esses metais preciosos eles não estavam tão disponíveis assim no litoral. Então, eles tinham que buscar alguma atividade econômica para dar sentido a essa descoberta, porque descobrir uma coisa onde eu não teria proveito nenhum não era vantagem. Igual eu ter uma fazenda e não saber o que eu faço com essa fazenda. Vou plantar gado? Vou plantar soja? Vou plantar gado? Vou criar gado, vou plantar soja, vou plantar milho, o que eu vou fazer com a terra? Então os portugueses eles tinham que dar uma finalidade econômica, e ocupar um território grande não é uma tarefa fácil, é muito complicado, você vai lidar com uma série de dificuldades. Então
essa sociedade colonial brasileira, ela começa a se formar em razão de algum sentido econômico. Esse primeiro sentido econômico teria sido então a exploração do pau-brasil, que estava ali disponível ao longo do litoral e seria fácil de levar, de transportar para a Europa. No segundo momento, iniciam-se as plantações de cana-de-açúcar. O açúcar era um produto muito valorizado na Europa, então a forma de dar sentido, dar vazão à terra que tinha sido descoberta era plantar cana-de-açúcar. Poxa vida, precisamos de açúcar aqui na Europa, vamos plantar no Brasil, né? Vamos fazer o Brasil exportar açúcar, cana-de-açúcar, o açúcar produzido a partir da cana-de-açúcar aqui para a Europa, né? E foi isso que aconteceu, né? Principalmente no Nordeste, algumas localidades também do Sudeste, próximo do litoral, também para facilitar a exportação desse açúcar para a Europa. E essa sociedade em torno da cana-de-açúcar, ela criou uma certa hierarquia. Então nós já tínhamos ali os proprietários das terras que precisavam de colonos para ocupar, para produzir, enfim, para fazer essa terra ter sentido. Então, os grandes proprietários, que eram senhores de engenho, nós tínhamos os colonos, que trabalhavam na terra, nós tínhamos os indígenas, que também foram utilizados como mão de obra durante algum tempo, né, em vários momentos. Muitos desses indígenas também foram dizimados pelos portugueses, por esse contato, que não era um contato fácil, não era um contato amigável, não era um contato muito, pelo contrário, era um contato muito perigoso para os índios, né? Porque os portugueses eles queriam explorar os índios. E os índios que não se submetiam a essa situação de exploração, eles eram simplesmente mortos. E também acabam chegando aqui para compor essa sociedade colonial brasileira os negros. Tá? A partir do final do século XVI, negros já começam a ser trazidos da África e vêm para o Brasil para trabalhar nessas lavouras de cana, para que o Brasil produzisse açúcar e mandasse açúcar para a Europa. E além dos senhores de engenho, dos colonos, dos negros, dos índios, nós tínhamos também aqui na nossa sociedade colonial a participação dos padres, dos jesuítas, dos religiosos, ligados à Igreja Católica. Por que ligados à Igreja Católica, professor? Porque Portugal era um país onde predominava a religião católica. Então, junto com os colonizadores, vieram os jesuítas, que tinham a função, a finalidade de criar pequenas estruturas ao longo do litoral para catequizar os nossos índios, ou seja, ensinar o catolicismo para esses índios, ensinar a língua portuguesa para esses índios, para que esse contato entre os portugueses e os espanhóis os portugueses e os nativos ficasse mais fácil. Não só os índios, né, que iriam ser catequizados. A gente fala assim, os jesuítas tinham a finalidade de catequizar os índios, mas também vieram negros da África que tinham outra cultura, tinham outra língua, tinham outro conhecimento de religiões, né? A religião católica não era predominante de onde os negros vieram, muito pelo contrário, haviam muitas outras crenças que foram trazidas pelos africanos. Basta estudar e pesquisar sobre a quantidade de religiões que os negros trouxeram para cá, né? O candomblé e várias outras práticas religiosas que até hoje estão presentes dentro da nossa cultura religiosa, tá? Então, a sociedade brasileira ela foi sendo forjada, ela foi sendo feita a partir dessas estruturas econômicas que foram sendo criadas para ocupar o nosso território, tá bom? Então, para a aula de hoje, vocês farão a leitura desse texto que trata um pouco sobre essa sociedade colonial brasileira do início, né, a partir da ocupação do território, como ela era organizada, como eram essas estruturas agrárias, como eram as terras, enfim. E aí no final vocês vão responder as seguintes questões. Como era a formação da população brasileira no período colonial? O que era a Casa Grande? Como era o trabalho dos escravos? Como eram as festas que ocorriam nesse período? É sempre importante assistir a esses vídeos que a gente coloca aqui para complementar o nosso conteúdo, tá? Então foi um prazer falar um pouquinho com vocês. Tenho ciência que os nossos vídeos aqui eles são pouco vistos, fico vendo lá
a quantidade de visualizações no YouTube, elas são ínfimas, mas enfim, se eu conseguir alcançar alguns de vocês, eu já fico satisfeito. Abraço, tchau.